Na noite do dia 28 de julho do ano de 1979, Antônio Alves Ferreira, na época com 21 anos de idade, trabalhava como guarda noturno em uma indústria de móveis. Por volta das 3 horas da manhã, Antônio fazia suas rondas pelo local, quando ele avistou uma esfera luminosa da cor vermelha sobrevoando aquele lugar. Mas Antônio não deu muita atenção à esfera e em seguida marcou seu ponto, que era a cada 15 minutos. E logo em seguida foi ao banheiro. Quando saiu do banheiro, percebeu que a luz estava no meio do pátio da empresa e foi checar o que estava acontecendo. Chegando lá, ele se deparou com 3 homens que tinham aproximadamente 1 metro de altura, vestiam um macacão branco cintilante e não era possível ver o rosto deles, pois na cabeça eles utilizavam um tipo de capacete com um respiratório. Perto dali, amarrado na guia, estava Hong, um cachorro da raça pastor alemão que tentou atacar os estranhos. Imediatamente, o cão caiu e parecia estar morto. Os seres apontaram uma luz vermelha que parecia sair de uma caixa quadrada para o rosto de Antônio. Quando ele foi atingido pela tal luz, ele disse que se sentiu paralisado e foi levado flutuando, pois ele não sentia seus pés tocarem o chão, até a nave dos seres. A descrição que Antônio deu da espaçonave foi a seguinte: ela tinha um formato de cone achatado, tinha aproximadamente 2 metros de base por 2,50 metros de altura, sua coloração era cinza metálico sem luminosidade e estava apoiada em um tripé. Não havia janelas, somente uma porta retangular, aonde Antônio disse ter precisado se abaixar para poder passar por ela. Lá dentro havia luzes vermelhas e alguns bancos pequenos. Quando Antônio estava dentro da espaçonave, ele disse ter ouvido um zumbido e que sentiu um frio no corpo todo quando a nave decolou. Depois de algumas horas, quando saiu do objeto, Antônio percebeu que estava em um ambiente todo iluminado com várias cores. Havia também vários aparelhos e seres de baixa estatura, vestindo o mesmo macacão branco, mas dessa vez eles não utilizavam o capacete. Eram 2 tipos de seres extraterrestres, um com a pele cor de chocolate, olhos pretos grandes, sem sobrancelha e cílios, sua boca era grande com lábios grossos, nariz grande e achatado, e o queixo era fino e pontudo, orelhas grandes e cabelo avermelhado. O outro tipo de extraterrestre tinha algumas características semelhantes ao outro: cabelo liso preto, olhos verdes puxados, nariz fino e pontudo, a boca era grande com lábios finos e queixo fino e pontudo. Na primeira vez que Antônio foi sequestrado pelos seres extraterrestres, ele foi levado a uma espécie de sofá. Pouco tempo depois, entrou na sala uma tripulante que estava nua. Os outros seres tentaram tirar as roupas de Antônio, que resistiu. Então um dos seres fez ele cheirar alguma coisa que o enfraqueceu, e depois aplicaram em Antônio algo que o paralisou. Tiraram a roupa dele, passaram um tipo de óleo escuro em todo o seu corpo, e após isso ocorreu o ato sexual com a tripulante nua. Após isso, colocaram de volta as roupas em Antônio. Eles disseram em telepatia para ele que não lhe fariam mal. Disseram que precisavam de um filho dele para experimentos futuros e que futuramente fariam outro contato com ele para que pudesse ver seu filho. Em seguida levaram ao mesmo objeto que foi capturado e o deixaram naquele mesmo lugar. Após a abdução, Antônio lembrou apenas de alguns trechos da experiência. Ao terminar o expediente, ele voltou para casa como sempre fazia. Ao chegar em casa, sua mãe, a dona Guaraci, o estranhou o comportamento do filho, que estava calado. Recusou o café e foi direto para a cama. Ela pensou que Antônio estava doente e dirigiu-se ao quarto do filho para ver como ele estava. Ao chegar lá, Antônio disse que estava muito contente e logo descreveu o episódio segundo suas lembranças. Sua mãe, incrédula, chamou um vizinho, o Sr. Alonso, para ouvir a história. Eles concluíram que na verdade havia acontecido um roubo na propriedade e entraram em contato com o serviço de vigilância da empresa para se certificar. Os responsáveis pela empresa afirmaram que estava tudo bem e que Antônio parecia pouco abalado. Ainda desconfiada, Dona Guaraci seguiu para a casa do investigador de polícia José Zanovelo Neto, pedindo-lhe que fosse até a fábrica averiguar. O investigador constatou que nada fora roubado da propriedade. Entretanto, todos constataram que havia uma marca circular no pátio da empresa.
Todo o pátio estava coberto de poeira, pois dias antes ocorrera serviço de terraplanagem no pátio. A marca circular estava completamente limpa, como se tivesse sido varrida. Outro fato constatado é que o capim ao lado do barrando estava todo chamuscado. Mais tarde, quando Antônio despertou, sentia-se atordoado, com o corpo todo formigando. Este formigamento permaneceu por aproximadamente 20 dias. Havia também ardência nos olhos, que permaneceu também por vários outros dias. No braço esquerdo de Antônio havia uma marca de queimadura que ele não sabia explicar como teria surgido. Ao longo do corpo também havia outras marcas e hematomas. Dona Guaraci, ao lavar a roupa do filho, percebeu que o paletó que ele usara no dia do estranho encontro estava todo rasgado. A camisa estava com manchas escuras no bolso superior. O investigador de polícia José Zanovelo verificou o relógio ponto que deveria ser marcado a cada 15 minutos por Antônio. Ele constatou que o último registro ocorreu às 3 horas da manhã, só voltando a ser registrado às 5 horas. Investigações posteriores realizadas por pesquisadores da SBEDV descobriram novos fatos, depoimentos e evidências que confirmam o relato de Antônio. Um dos depoimentos mais importantes foi o de Antônio Nascimento, que também era vigia em uma construção a 350 metros do local de aterrissagem do OVNI que abduziu Antônio Carlos Ferreira. Ele afirma que observou o OVNI descendo em direção à indústria de móveis. A sua descrição do OVNI bate com a descrição de Antônio Carlos. Outros dois depoimentos são da vizinha de Antônio, Neiva Ferreira de Oliveira, e da própria mãe de Antônio, que ouviram por volta da meia-noite um zumbido estranho. Neiva estava assistindo televisão e assim permaneceu até por volta das 2h30 da manhã, quando todas as emissoras saíram repentinamente do ar, sem nenhuma causa aparente. Outro fato interessante é que Hong, o pastor alemão que acompanhava Antônio naquela noite, apresentou um comportamento estranho nos dias seguintes ao acontecido. Ele não se alimentava direito, não atendia mais às ordens, embora fosse adestrado na escola de polícia e fosse bastante obediente. Ele, que sempre foi um bom cão de guarda, não estranhava ninguém deixando de latir ferozmente, incluindo para aqueles que ele não gostava. Também demonstrava muito medo quando voltava à fábrica onde costumava ficar de guarda. O ufólogo Ney Matiel Pires, de Mirassol, foi o primeiro a investigar o caso. Ele constatou que no local onde o OVNI desceu, houve alterações magnéticas em vigas metálicas armazenadas ali. Usando um magnetômetro, ele detectou que peças metálicas próximas ao local atingiam a escala máxima do medidor, enquanto que as áreas mais afetadas não havia magnetização. 50 dias mais tarde, foi realizada uma nova medição e constatou que essas medidas reduziram pela metade nos locais afetados. Assim que chegou uma nova remessa de vigas metálicas de mesma origem das anteriores, o ufólogo voltou a medir e constatou que essas novas vigas não apresentavam alterações magnéticas. Outras experiências. Em 9 de setembro do ano de 1979, ocorreu outro contato entre Antônio e os ufonautas. Era domingo e ele se dirigiu à casa de sua noiva para acertarem os detalhes do casamento que se realizaria no sábado seguinte. Por volta das 8 horas da noite, os pais da noiva repentinamente se sentiram sonolentos e foram dormir. Pouco tempo depois, Antônio observou uma esfera de cor verde se aproximando pelas costas de Jandira, que adormeceu instantaneamente. Logo a seguir, Antônio sentiu um formigamento por todo seu corpo. Nesse contato, os ufonautas pediram que Antônio não tivesse medo, pois iriam ajudá-lo a melhorar sua vida. Mostraram-se descontentes por ter sido realizada uma hipnose regressiva para recordar os fatos ocorridos no evento anterior. Eles pediram a Antônio que pedisse a sua mãe para ser mais discreta com relação aos eventos os quais o filho vem passando. Após terminar o contato, Jandira acordou e tudo voltou ao normal. No final do ano de 1979, a região de Mirassol foi palco de eventos ufológicos envolvendo outras pessoas. Em sua maioria foram casos de avistamento e até perseguição por OVNIs a moradores. Os casos estenderam-se pelos primeiros meses do ano de 1980.
quando ocorreram novos avistamentos e até mesmo aterrissagens no local. Uma das aterrissagens ocorreu na fazenda Campo, a 2 km do perímetro urbano da cidade, em uma área de mata fechada, e foi testemunhada por várias pessoas. No local surgiu uma clareira com uns 30 metros de diâmetro causada pela queda de árvores, algumas delas bem volumosas.